Não é a primeira vez que eu assisto esse filme, mas ele sempre dá um impacto, né? Bom, para quem está acompanhando a partir de agora, online, já há algum tempo a gente não fazia o Psicocine nas quartas-feiras no CRB. Como o filme era um filme comercial, nós não podíamos transmitir online. Meninos Não Choram, que trata da história de um transexual, baseado em história verídica, né, e que termina de uma forma bastante violenta e trágica, como em muitos lugares do mundo, inclusive aqui em Curitiba. Tivemos 8 assassinatos de travestis e transexuais este ano, não foi? Bom, o debate é para a gente discutir, né, então, um pouquinho sobre esta história da questão de identidade sexual, né, e a questão de orientação sexual, identidade de gênero, e falar um pouquinho sobre os nossos preconceitos, que talvez não cheguem ao ponto da violência, mas no dia a dia também existem. E para discutir tanto o filme quanto essas questões, a gente convidou a psicóloga Thalesista, que desde o TCC, né, antes do TCC já fez estágios em ONG ligado à questão LGBT, o seu TCC também é ligado à questão, está fazendo pós agora, enfim, e trabalha com um grupo de transexuais. Então, para coordenar o debate. A partir deste momento está aberto tanto para comentários, enfim, o que quiserem, né, a partir do filme, começar a conversar. E para quem está acompanhando online, manda as questões para eventos@crtpr, tudo junto, .org.br. Ou pode mandar perguntas também pelo telefone 41 3013 5766. Então, gente, boa noite. Só para mostrar, para você dar um foco aqui. Consigo. Para saberem o que, né, qual foi. Ok. Então, gente, boa noite. Eu fico bem feliz de estar aqui de novo, né, nessa quarta-feira. Semana passada a gente conversou um pouquinho sobre conceitos, né, um pouco da experiência minha, do Fábio, com o grupo. E o filme hoje, né, e assim, esse filme sempre mexe também, não é a primeira vez que eu vejo, e eu choro todas as vezes. Bem triste, assim. E eu acho que ele traz alguns pontos de discussão, né. Como a Célia falou, hoje nessa quarta, né, não é um dia em que eu vou ficar falando, que é que vocês tragam as dúvidas e quais são os apontamentos que vocês têm com relação ao filme, com relação ao tema e com relação a essas pessoas transexuais, né? Então, acho que o filme, ele traz 2 questionamentos, assim, 2 focos básicos para discussão. O primeiro, a Célia comentou, que é essa questão, né, do quanto que essas pessoas sofrem violência e preconceito, né? Então, como ela falou, até, assim, a gente está em maio, né, e até maio, desde o começo do ano, foram 8 assassinatos de pessoas transexuais e travestis aqui em Curitiba, aqui em Curitiba especificamente, esses assassinatos, né? Então, mostra também, né, que pessoas trans, elas são a cara do preconceito, elas que dão a cara para bater nesse sentido, porque se a gente parar para pensar, né, são as pessoas trans que mostram muito a questão da sua identidade de gênero, a discordância, né? Pessoas que são gays ou lésbicas, por exemplo, elas podem às vezes disfarçar para sofrer preconceito ou não mostrar o que está acontecendo. Esses indivíduos não, né? Então, acaba que a violência e a agressão é muito mais forte. Esse é um ponto. Até com relação à questão da violência em específico, no final, na cena em que acontece o assassinato do trans, né? Vocês podem perceber que ele não foi morto com um tiro. Né, assim, o cara atirou, o cara matou, depois ele atirou, tentou dar uma facada, então assim, e se não tivesse alguém impedindo, isso ia continuar, né? Então, o que a gente sempre comenta aqui, os assassinatos contra pessoas trans ou indivíduos LGBT em geral, né, não são assassinatos por si só, matar a pessoa, apagar o indivíduo, não, você quer simplesmente esmagar a existência da pessoa, né? Você quer destruir
aquela identidade e geralmente são assassinatos com muitos requintes de crueldade e tortura, né, que pode acontecer. Fora a situação de abuso também que aconteceu antes, né. Então esse eu acho que é um dos focos da discussão, né, que eu quero só colocar para que vocês mesmos tragam as dúvidas e comentários. E um outro ponto que eu acho que o filme traz, e se divide em vários, né, é a questão de como que essa pessoa sofreu para construir a sua identidade de gênero masculina. Né? Então, assim, eu acho que foi muito legal a gente trazer um filme que traga essa questão da transexualidade masculina, até porque é algo que aqui no Brasil, pelo menos, está aparecendo mais agora, né? Geralmente, quando a gente fala em trans, todo mundo liga a imagem da transexual feminina, travesti feminina, e existem transexuais masculinos sim, como vocês viram na última parte, né? Trouxe até uma foto de um grupo de transexuais masculinos que acontece lá no Transgrupo, e eles estão aparecendo, né? E acontece, e assim, se parar para pensar, né, o quanto que essa pessoa sofreu para construir identidade, o quanto de mentira que não teve que acontecer, e assim, é uma coisa que muitos deles trazem. Eu até estava comentando com a Célia durante um filme, que assim, com relação à minha prática clínica, né, já faz 2 anos que eu estou formada, e logo que eu formei, eu comecei a atender. E o meu público na clínica eram transexuais femininas, né, assim, eu atendi a maioria transexuais femininas, lésbicas, gays, enfim. Mas que a partir desse ano, por conta do grupo, lá no Transgrupo de homens, eu estou começando a atender transexuais masculinos, né? Então, assim, essa experiência eu estou começando a ter agora, que não é só dos livros, do que a gente lê, do que a gente vê. E eu tenho percebido que essa questão da mentira, né, que ali trouxe quase que uma compulsão por mentira, criar histórias, né, é uma coisa muito comum em transexuais masculinos. Eu até estava comentando que eu não sei o que acontece, de repente passa mais desapercebido até, né? Porque se você pensar, ele, naquele filme enquanto transexual masculino, ele nem usava hormônio e mesmo assim passava a imagem masculina para muitas pessoas. Eu tenho transexuais no consultório que ainda não usam hormônio, não fizeram mastectomia hoje, né, com mastia, que é retirada das mamas, e passam do gênero masculino. Dificilmente isso acontece com transexuais femininas. Né? Elas só vão conseguir com hormonização, com cirurgias, então tem essa diferença. Então a criação das mentiras talvez seja algo assim, ou vocês tenham alguma outra ideia, mas é algo comum, né? Então essa questão da identidade, a função da identidade, até essa questão também, né, dos conceitos que a gente conversou semana passada, o quanto que esse trans do filme, ele não entendia muito bem também o que acontecia com ele, né? Até quando ele colocou aquela faixa, né, ele colocava, né, a prótese do pênis, eu já falei, nossa, né, olha só o que você está fazendo, como se fosse uma brincadeira, né? Nem ele entendia que aquilo era tão sério assim. Então, o quanto que ele precisou passar, enfim, se continuasse vivo, né, precisaria passar por um processo de identidade, de entendimento do que estava acontecendo com ele. Mas agora eu falei demais, né? Só quis trazer... Oi? Só quis trazer alguns pontos, assim, do que me chamou a atenção no filme. Tem algumas coisas que eu anotei ali que dá para eu ir trazendo durante essa discussão. Mas eu queria agora que vocês dissessem, falassem o que ficou para vocês, o que vocês têm de dúvida com relação a isso. Boa noite, eu sou o Ivan, eu sou psicólogo já também, estou fazendo mestrado em violência e indo para esse lado da violência contra homossexuais e quem sabe ampliando, né, para transexuais, transgêneros, enfim, para toda essa categoria que sofre com essa problemática. E o que eu queria levantar aqui para a nossa discussão é a questão do que eu considerei, pelo menos, como uma violência contra o Brendo na hora do interrogatório. Porque não aconteceu só uma violência física e até mesmo psicológica por parte dos agressores, mas também por parte do sistema de justiça onde ele estava inserido. Né? Aquelas perguntas, o modo como as coisas foram feitas, eu achei que foi muito violento, assim, para uma pessoa que estava numa situação tão frágil como aquela. É isso que eu queria. Isso que você falou e colocou é bem importante porque, com relação à vivência que eu tenho no Transgrupo do trabalho, as meninas que sofrem algum tipo de violência, né, seja de abuso ou seja de violência na rua, alguma coisa que aconteça, elas têm mais medo, né, da situação de ir até a delegacia do que às vezes ficar em casa e conversar com alguém. Porque existe esse preconceito, né, essa situação de não entendimento do nosso sistema judiciário. Né?
A gente já tentou, enquanto eu fazia, na verdade, um tempo atrás, quando eu era estagiária da Aliança, o Centro de Referência LGBT, que atendia vítimas de violência e discriminação, a gente chegou a fazer algumas reuniões com os policiais aqui de Curitiba, com os delegados, para tentar conscientizar, né, de como tem que ser feito o atendimento, como que elas têm que ser recebidas, né? Mas assim, é uma coisa que a gente tenta fazer, mas tem que mudar muito a cultura desse sistema e é bem complicado. Também achei que foi muita violência naquela hora, né? Não quiseram saber nem como ela estava se sentindo, como ele estava se sentindo, só com relação aos fatos, né? Quais foram os fatos, o que aconteceu, e uma forma violenta, como se o culpado fosse ele, né? Então isso realmente foi, e acontece muito no dia a dia, no cotidiano dos trans. A questão da violência de gênero, né, independente do LGBT, a questão da violência contra a mulher, que tem anos de luta, depois de muito, muito tempo se criaram delegacias da mulher em alguns poucos estados, né, em geral capital ou grandes cidades. Acho que no Paraná tem algum, Curitiba, Maringá, Londrina, talvez Foz do Iguaçu, não tenho muita certeza disso. A forma do atendimento, existe rede de enfrentamento à violência, tanto em relação à mulher como à criança e adolescente, que depois de muito tempo, e com alguns hospitais especializados, que hoje as pessoas não precisam ir, por exemplo, no IML para fazer o exame, né, de constatação, enfim, do estupro, da violência. Tem hospitais de referência para isso. Mas são poucos lugares ainda. E ainda a mulher, independente da sua orientação sexual, né, se ela é hétero, se ela é homo, né, ou bi, teoricamente tem algumas alternativas de alguns lugares com atendimento um pouquinho mais adequado, mas tem muito lugar ainda que tem que ir direto no IML, tem que ir na delegacia, e que às vezes é atendido por homens que têm a sua sexualidade mal resolvida, uma visão super machista e que libera a sua fantasia na hora da entrevista. Você pode ver o que aconteceu com esse transexual no filme, que a pessoa começa a perguntar, mas ele não pôs os dedinhos dentro da sua calça, ele não brincou um pouquinho, como é que pode ter feito algo? Então, assim, libera outras coisas, né? Então, esquece, na verdade, na verdade, além dos fatos, né? Não quer só apurar os fatos, ele quer também trabalhar a sua fantasia do que ele teria feito, quem sabe, né? Bom, enfim, vamos lá, gente. Questões, comentários. Pensei, né, que tem essa questão da violência e outras questões com relação à identidade. Né, que daí a gente pode pensar em várias coisas que aconteceram durante o filme. Uma das coisas que a gente percebe, né, que tem um questionamento, uma dificuldade, é a questão do contar ou não contar o que acontece comigo. Né? E essa é uma coisa muito comum em pessoas trans. Né? Quer dizer, conto ou não conto? Aí a gente tem uma série de jeitos em que essas pessoas encontram de fazer. Algumas vão, se envolvem e depois contam, só que daí surge, né, quando você se envolve com alguém, você não conta o que acontece com o teu próprio corpo, você abre espaço para que surja a violência. Só que daí tem um outro ponto, né? Por que tem que contar para todo mundo quem você é? E é isso que elas questionam, né? Por exemplo, ninguém sai na rua, isso até foi uma trans comentou comigo no consultório esses dias, né? Por exemplo, eu não saio na rua falando, oi, tudo bem, eu sou hétero? Oi, tudo bem, eu sou lésbica? Oi, tudo bem, eu sou bi? Né? Oi, tudo bem, eu não sou mais virgem? Né? Sei lá, alguma coisa assim com relação à tua própria sexualidade, né? Então é complicado para elas e para eles, para os sexuais masculinos também, estar o tempo todo contando a sua história, né? Assim, e contando uma história que não é uma história da carochinha, não é uma história boa de se contar, uma história que tem muito sofrimento, né? Então é uma dificuldade que muitos trans acabam passando, né? E eu volto a falar que com relação aos transexuais masculinos, isso acontece bastante, eles acabam se envolvendo com as meninas, né, os transexuais que são héteros, né, meninos, se envolvem com as meninas, elas se envolvem com eles, né, e tem aquela dificuldade de contar ou não contar. Aí demora muito tempo para ter uma relação, né, porque daí na hora da relação a menina vai perceber, e às vezes não percebe, às vezes continua, né, como no caso do filme, isso acontece muito, né. Algumas entendem, outras não, né, e daí gera um grande conflito. Qual que é a minha postura com relação a isso, né, assim, quando eles vêm e falam assim, o que eu faço, né, conto ou não conto, ou até as trans, né, eu vou numa balada, saio de noite,
fiquei com alguém, conto ou não conto. Né? Então, essa é uma das grandes discussões. Não tem como eu dizer faça isso ou faça aquilo, porque essa é uma escolha do próprio sujeito, né? Só que ela tem que pensar muito bem nas consequências disso, né? Assim, como é que ela vai se envolver com a pessoa, como que isso tudo vai acontecer. O que é muito comum também é que muitas trans e muitos trans, depois de fazer a cirurgia de readequação, mudança de sexo, resolvem não contar, né? E querem assumir para a sociedade uma postura de mulher biológica ou de homem biológico. Isso também complica as coisas, né? E é isso até foi uma das coisas que um trans masculino falou para mim. Né? Que ele sabe que ele não pode falar que ele é um homem biológico, ele sabe que ele não é um homem biológico. Ele sabe que ele é um homem, que ele nasceu mulher, né? Mas hoje ele tem identidade de gênero masculino e que ele é um homem trans. Né? E ele fala assim, como é que eu vou negar a minha identidade, sendo que foi porque eu passei por tudo isso que eu sou quem eu sou hoje? Né, assim, que eu tenho os meus valores hoje, que eu tenho essa minha identidade, esse meu jeito de ser, esse meu jeito de afirmar, né? Então, assim, é muito complicado você querer negar, né, assim, a tua história por conta de um processo cirúrgico ou de uma terapia hormonal. Só que algumas pessoas ainda fazem isso. Eu acredito que é por conta de um problema de autoaceitação, às vezes, né? Não sabe lidar com o que está acontecendo com você, tem medo do que o outro vai pensar, se pauta muito no pensamento do outro e não consegue se colocar. Né? Então, é um dos riscos com relação à transexualidade e o processo de transformação, o processo transexualizador. Quem quer falar? Eu sou o Rodrigo e eu gostaria de perguntar, por acaso, por exemplo, se uma transexual ou travesti for violentada, a quem ele recorre? Então, geralmente ela vai ter que fazer um boletim de ocorrência, né, do fato que aconteceu. Infelizmente, a gente estava conversando até com o Dr. Fábio esses dias, porque surgiu essa dúvida, acho que a Carla comentou. E daí ele falou que aqui em Curitiba, pelo menos, essas trans são recebidas na delegacia normal, não na delegacia da mulher, que seria o caso. Né? Então não são os... ou um hospital de referência também. Pode procurar. E as 8 mortes que você falou, são as 8 mortes que foram oficializadas ou... Foram. As oficiais. Tem mortes que aconteceram que não foram, né? Assim, geralmente tem isso que acontece. Existem os hospitais de referência para violência sexual que, teoricamente, essas pessoas podem buscar. Que é o HC e o evangélico. Né? Mas a gente não tem dados, né, para dizer se o pessoal tem buscado e como tem sido atendido. No caso de criança e adolescente, é o Pequeno Príncipe. E adulto, né, daí é o Hospital de Clínicas e o Hospital Evangélico. Não precisa ir para a IML. Né? Agora tem todo um procedimento daí policial que precisa passar por delegacia, depois o processo. Né? Vocês acham que esse tema é pertinente que a gente está discutindo na psicologia, na formação? Eu não sei se o silêncio é só a depressão do filme, se é o cansaço da quarta-feira, ou se não acontece. Eu acho que o que fica de interessante também, né, que esse filme, ele traz um pouco à luz tudo que a gente conversou, né, quem assistiu semana passada, os conceitos, né, quer dizer, a gente tenta contar mais ou menos como que elas se sentem e o filme traz, né, a imagem de como que essas pessoas se sentem. Né, então isso acho que é muito importante. E é assim, o filme, ele é muito do que você tem de contato com essas pessoas também. Né, quer dizer, se você estabelece um contato, um grupo de pessoas trans com essa realidade, né, é da mesma forma que você vai se sentir, porque numa conversa, num diálogo, você percebe que existe esse preconceito que foi mostrado no filme. Né? Existe bastante. A gente teve casos agora, nos últimos meses, né, de uma travesti muito próxima da gente, que foi assassinada também, e foi, né, bem complicado, também foi assassinada com requintes de tortura, né, e crueldade. Então isso realmente acontece, é real, não é só no filme, até porque a história mesmo é real. E eu fico imaginando o quanto que não era difícil para essas pessoas trans antigamente, né? Porque esse filme aconteceu, e nem é tão antigamente assim, né? Ela morreu em 93, estava ali o vídeo, 93, né? Né? Então, 93 não faz tão absurdamente assim,
Né? Então, assim, o quanto que naquela época tinha menos informação sobre hoje, né? Chamado de uma crise de identidade sexual, vocês virem ali, era um folder quase que algo ilegal. Né? Se você parar para pensar, há muitos anos antes de ter essa portaria e tudo mais que saiu, em 98, se não me engano, né? A portaria que normatiza, mas eu sempre esqueço a data da portaria, acredito que foi em 98, não lembro agora de cabeça. Mas foi anos depois que teve essa portaria, né, onde foi autorizado que hospitais possam fazer esse procedimento que não é considerado mutilação, né, no caso de transexuais femininas, de homem para mulher. Né, nos transexuais masculinos ainda é considerado uma cirurgia experimental. Né, fora os procedimentos, como a ginecomastia e a mastectomia, que é retirada das mamas, não. Mas fazer a cirurgia do neofalo, sim. Né? Então, assim, o quanto que tinha de falta de informação naquela época, né? A dificuldade dos conceitos numa cidade de interior, né? Sapatão, é viado, é bichinha, quer dizer, muita mistura, né? de maneiras de você tratar um indivíduo que merecia ser tratado nada mais nada menos com respeito. Né? Se a gente parar para pensar, naquele grupo que ele estava inserido ali, né? O mais correto, assim, com relação à saúde mental, né? Em geral, era ele, né? Quer dizer, a pessoa que estava ali, que até tinha um comportamento ou outro de risco, mas dava para ver que era muito para se afirmar no grupo, né? Para mostrar que ele era homem, para fazer parte daquele grupo, para todo mundo para todo mundo gostar dele, né? Então essa coisa de autoestima rebaixada, fazer tudo que o outro quer, né? Para permitir com que você se aproxime do grupo, mas que se fosse por conta dele, né? Acho que dos valores dele, provavelmente não faria metade daquilo que ele participou, né? Ou daquilo que ele fez antes até de se aproximar desse grupo, que foi roubar os carros, né? E outra coisa, com relação a roubar os carros, que foi aquela fase que ele comentou, né? A menina perguntou, mas sempre foi assim, né? Eu falei, não, na época eu fui menina, né? Que a gente pode imaginar que na época da infância, que a mãe dita muito, né? Coloque pra roupa, seja assim, seja assim. Daí tem muitas trans que fazem crisma, né? Na verdade, muitos trans masculinos que fazem crisma. Eu tive a experiência de alguns que assim, que eu atendo hoje, estão fazendo acompanhamento para o processo transexualizador e trouxeram as fotos deles, né, de vestido de crisma ou de vestido de comunhão, né, assim, de comunhão principalmente, que é mais novo. E é muito engraçado, né, você vê que não tem nada a ver, que assim, desde aquela época pequenininho já não se encaixava naquele vestido. Tem até um transexual que trouxe para mim uma foto dele, que foi da comunhão, não lembro qual a idade, mas devia ser uns 9, 10 anos, né, que todas as fotos que ele tirou ele estava, tipo, fazendo careta, assim, tipo, não sei o quê. Minha mãe diz ele muito brava, né? Então até que ela esconde essas fotos até hoje. Então assim, o quanto que existia essa fase de eu sou menina, né? Até que a minha mãe me veste e tem essa responsabilidade por mim, quando eu tenho um pouco de liberdade, eu começo até a inventar histórias, que de repente eu sou homem, eu sou menino, né? Enfim, e eu começo a ser um menina, né? Porque as pessoas ainda sabem que você é muito novo, e o quanto que só mais tarde você vai se identificar, quer dizer, eu acredito que na questão do filme, pelo que o filme mostra, a questão da identificação, de se identificar e ficar firme e seguro, né, com ele mesmo, seria só depois dessa fase de brincadeira que ele acabou vivendo muito, né, fazendo as coisas, mas nem entendendo o porquê. E nessa fase de que ele não entendia o porquê, o quanto de comportamento de autoabuso ele teve, né, assim, ou comportamentos fora da lei, né, de roubar carro, enfim, o quanto que ele também expressava essa não aceitação dele mesmo na sociedade, no dia a dia, né, isso acabou mostrando nessas multas, nessas prisões todas que foram pedidas e tal, que ele acabou não indo atrás, né, da pena e tal. Então, o quanto que isso pode fazer com que a pessoa bagunce muito a sua vida social, né, por conta de algo pessoal. Então, isso é importante, né? O quanto que a transexualidade mexe com a identidade. E quando mexe com a nossa identidade, isso mexe com todo o nosso panorama social, nosso dia a dia, e isso é bem, bem complicado. Quer falar alguma coisa? Eu queria fazer um comentário também sobre, esqueci o nome do personagem, o destaque da história, que vai para quem está na fila lá para... John, né? Ele morre, E mata. Que tem uma cena no carro, ainda quando não sabem da história, né, não se desconfia, e que está naquele momento de adrenalina em relação à ultrapassagem do carro e depois fugir da polícia, que ele toca o corpo do Breno, que está no volante, e ele joga o corpo para trás depois, né, que dá a entender que ele, na verdade, está com o maior tesão e está curtindo aquela adrenalina
E assim, não sei se vocês tiveram essa impressão. Nossa, interessante. Porque ele vai e toca o corpo do outro como se tivesse tocado o pênis, na verdade, pela forma como ele vai para frente, e ele volta e ele fecha os olhos e fica assim, parece que ele está quase que tendo um orgasmo, né? Seja pela adrenalina ou coisa assim. E uma coisa que a gente tem observado nas histórias de abuso da violência, né, e esse tipo de situação, que muitas vezes as pessoas querem destruir no outro o que tem dentro de si. Então eu não suporto ter com a ideia de ter atração por alguém que, pelo meu preconceito, não deveria ter, né? E acaba destruindo a pessoa, né? Afora que o cara realmente é um transtornado, né? Ninguém quer saber dele, família dele, ele encontra uma família também bastante desestruturada, que acaba adotando, né? E que ele era uma menininha que se correspondia com ele, né? Uma menina tinha 13 anos, quando mandava cartas para ele na prisão, mas ele se sente acolhido emocionalmente e meio que dono dessa menina. Ele se sente roubado por algo ainda que ele tem atração e que não gostaria que fosse, né? Então, assim, tem toda uma questão meio vingativa, assim. E o que a gente observa, que até a Caíse falou, que, assim, até matar alguém, você deu o tiro, matou. Né? Porque a forma como ele deu o tiro, acho que não dá dúvidas, é muito difícil, né, ter sobrevivido de alguma forma ali. Ele tem toda uma outra situação do outro que também esfaqueia, mas que ele também, né, tem todo um movimento super contraditório, que ele também segura, né, o companheiro de encrenca. E o que a gente escuta na psicologia, que falta muito estudo, com certeza, de todos nós, é que trans, principalmente, tem uma questão ligada, principalmente quem estuda no foco psicanalítico, que é psicótico. Quem é o mais psicótico nesse grupo? Né? Se a gente for pensar em termos de estrutura, de funcionamento ali, parece... tem um monte de gente com um monte de problemas. E de perto ninguém é normal, né? Falando não só do pessoal do filme, né? E que, na verdade, o que parece estar mais centrado, e que se tivesse uma orientação mais adequada, no sentido de acolhimento, que teria, quem sabe, uma saúde mental realmente mais equilibrada, me parece que é o Brandon, né? Então, não sei, se alguém acha que é diferente, a gente deve fomentar o debate nesse sentido. Eu acho que é uma coisa importante para a gente discutir, para pensar em pesquisas. Afinal, o que acontece? Né? O que acontece também com a heterossexualidade, não só com a homo, etc. Mas o que acontece com a questão da identidade, né? Formação de identidade sexual, né? A questão da orientação sexual e identidade de gênero de todos nós. Né? Falta pesquisa pra caramba. Se é transtorno, quantos transtornados, né? Ou em que momentos de transtorno a gente vive na vida. Então, queria comentar um pouquinho que realmente acredito que a plateia fica em estado de choque, né, como eu fiquei, porque ele é muito pesado, né, e tanto para homens quanto para mulheres encararem essa questão da violência sexual, ninguém está preparado, ninguém fala sobre esse assunto, né, e ninguém está preparado para olhar uma cena assim, e a gente se coloca muito no lugar do outro, então é muito complicado, né? Fica assim. Então acho que né, os momentos assim do filme, aquele silêncio, ninguém nem respirava, né? Porque assim realmente é muito chocante. Mas é chocante, mas acho que é importante a gente estudar, ver, discutir, né? E fora essa questão da sexualidade, porque fica uma coisa assim, poxa, mas é um transexual, mas é uma mulher também, então pensa como a mim, ou será que pensa como um homem, né? Então surgem vários questionamentos, né, durante o filme. E outra coisa assim que eu gostaria de perguntar, né, é a questão da sexualidade das mulheres, né? Eu tenho notado, isso é uma coisa que eu tenho visto no meu dia a dia, eu queria, né, saber se é isso aí mesmo ou não. Mas eu tenho notado, principalmente com as jovens, assim, adolescentes, que está uma corrente, assim, não sei se esse é o termo certo, mas
modismo, vamos dizer assim, entre meninas, adolescentes, né, de brincar com a sexualidade, né, de repente de ter um relacionamento homossexual e achar bonito, e até por motivos de contradizer a família, de revolta, então acabam assumindo uma posição homossexual que muitas vezes você percebe que, poxa, mas será que realmente, né, é homossexual, é transexual, ou será que está brincando com a sexualidade, que está querendo, né, mostrar, porque tem um fetiche, né, que é bonito, de mostrar duas meninas se beijando para um homem, né, e também brincar com a família, às vezes, né, por causa dessa revolta. Não sei, é uma dúvida assim, que surge para mim, né, que eu tenho notado assim, de muitas meninas. Eu queria ouvir a sua opinião aí para saber o que você acha sobre isso. Então, assim, isso que você coloca é algo que eu percebo que é muita dúvida de psicólogo, né, que está atendendo adolescentes, né, e tudo mais. Acabam colocando bastante isso. Até com relação, né, a essa dúvida, essa pergunta que você colocou, né, já respondo, mas com relação aos questionamentos que você teve também, né, antes de falar disso, do filme até. Né, que assim, ele era um trans masculino, mas será que pensava enquanto mulher, na questão da sensibilidade, como que é? Então assim, o indivíduo que é transexual masculino, ele age de acordo com aquele gênero masculino, né? Nasce do gênero feminino, né? Lógico, biologicamente, mas se sente do gênero masculino, né? Então, claro, que sensibilidade todo mundo pode ter, né? Mas a maneira com que ele vai sentir, geralmente é uma maneira masculina, pode-se dizer assim, mas assim, não é porque de repente houve a situação do abuso em que ele vai mudar a identidade dele e se sentir naquele momento feminina. Não, né? Até falar dessa coisa de eu sofri um abuso com a minha vagina, dá pra ver o quanto que isso é pesado, né? Que é algo que ele não identifica como sendo dele, né? Muitos transexuais masculinos colocam, né? Por exemplo, eu tenho um transexual masculino que ele não fala os seios. Ele fala que esses não são meus seios, eles são os meus invasores, os invasores. Então, assim, não tem nem a questão, não consegue nem colocar nome em algo que não aceita. Quer dizer, eu não consigo falar seio porque seio é muito feminino. Vou falar invasores, vou falar que são tumores, assim, porque é algo que eu vejo como negativo e eu não vejo bem em mim. Da mesma forma, vagina, né? Então, assim, coloca prótese, está sempre com a prótese ali, para mostrar um comportamento masculino. Então, eu acredito que, né, a situação de um abuso, nesse caso, a gente não pode dizer como é que o outro se sente, né? Mas, assim, geralmente a gente pode pensar que ele vai agir como se fosse um homem que foi estuprado. Só que, estuprado numa relação anal, por exemplo, né? Só que para ele é muito pior porque ele foi estuprado por vias que ele não aceita nele mesmo, né? Então, o quanto que isso é mais difícil ainda. Então, eu acredito nesse ponto aí. E agora, com relação ao teu questionamento, né? Dessa questão da atualidade, enfim, que muitas pessoas têm comentado. O que eu vejo, né, não é que os adolescentes, as adolescentes, enfim, mudaram. Eu vejo que a sociedade está mais aberta. Porque esses jogos sexuais, essas brincadeiras acontecem desde sempre, né? A diferença é que hoje se tem um espaço para falar sobre isso, né? As pessoas sabem que elas podem ir para o consultório, comentar sobre um jogo sexual ou uma brincadeira, tirar uma dúvida sem ser considerada doente, sem ser considerada errada, né? Simplesmente um espaço para poder se colocar, coisa que antigamente não tinha. Se você dissesse isso, o psicólogo de repente não saberia como lidar, ia ficar no seu texto, então as pessoas vão nessa intenção, né? Então eu vejo que a sociedade hoje ela está muito mais aberta. A gente dizer que de repente uma pessoa pode ter um comportamento lésbico, né, ou um gay ter um comportamento, né, homossexual, enfim, né, os dois homens, mulheres homossexuais, e manter isso por conta de afrontar a família e tudo mais é muito complicado, né? Porque como eu falei semana passada, né, assim, a gente pode ter várias experiências sexuais ao longo da vida, né? Por exemplo, eu posso ser hétero hoje, né, assim, me considerar hétero, mas ter tido várias experiências diferentes ao longo da minha vida, como todo mundo aqui pode de repente ter, né? Agora, a questão da orientação sexual ela tem a ver com a questão da atração que você sente pelo outro, né, e que é algo que é mantido, e também por conta da sua identificação, né? Você se identificar com aquela orientação sexual é importante. E às vezes, né, uma adolescente, por exemplo, ela pode estar experimentando o próprio corpo, se sentir atraída por uma outra menina, de repente experimentar, porque a sociedade hoje ela dá um pouco de abertura para você tentar. E daí, de repente, não é, né, vê que não é, né, por esse caminho e tal, se apaixonou por um menino, tem a relação, enfim, e mantém a heterossexualidade. Como pode acontecer ela se envolver com uma menina, se envolver profundamente, enfim, né,
e desenvolver, e aceitar a homossexualidade em si, né? Então, a homossexualidade sempre esteve ali. Pode ter situações em que a pessoa não se aceitava, né, e de repente ela precisa negar isso, tendo experiências heterossexuais, mas quando tem uma experiência homossexual, vê que é isso mesmo, se identifica. Então, assim, é algo que depende muito de cada caso, né, mas que não dá para a gente generalizar e dizer que os adolescentes hoje estão soltos nesse sentido e estão experimentando só por experimentar. Eu acho que isso sempre aconteceu, está tendo um espaço a mais para falar sobre isso, né? Até porque essa experiência, ela é tão, acho que ela é tão importante, mexe com um dos mitos, né, da humanidade, eu diria, que a gente tem algumas coisas que são míticas, né, e mexem com situações de estrutura, que é morte, sexualidade, loucura e dinheiro. Um desses 4 aí, se pode ter, se for cutucar, mexer na história de cada família, saem algumas questões importantes. E você brincar com a sua sexualidade para promover alguma questão, seja na família, eu acho que não. Né? Seria uma generalização delicada de ser feita. Eu acho sim que nós estamos num avanço social de ter uma possibilidade de manifestação pública de determinadas atitudes que muitas vezes aconteciam muito caladamente, muito escondido, né? Eu vou completar meio século, sexta-feira. Portanto, assim, meus pais, meu pai faleceu há pouco tempo, mas minha mãe, que é viva, tá perto, chegando nos 80, ela conta histórias da época dela, de amigas que pariram na noite de núpcias, e ninguém sabia que estava grávida. Né? Então, assim, que casou, Livel, Grinalda, lá, né? Ou de amigas estranhas que nunca casaram, né? Eram estranhas os padrões da época. Né? O que gostava de vestir calça quando todo mundo vestia saia. Né? Algumas situações na história foram construídas por feministas e tudo mais, que brigaram pelo direito de escolher, inclusive, a forma de vestir. Eu acho que tem manifestações e inclusive, políticas afirmativas hoje, até para se mostrar que determinada situação existe, seja ligada ao que for. Só a gente tem que tomar cuidado de não ser um preconceito nosso. É fase dessa molecada e estão fazendo só por rebeldia. Eu acho que uma rebeldia tem um custo muito alto. Para a pessoa assumir que está afim de andar de mão dada, 2 homens saírem de mão dada na cidade, não dirá uma Curitiba da vida, ou 2 meninas saírem de mão dada, por mais liberdade que se dê, né? Porque eu lembro quando mais jovem, né? Quer dizer, 2 meninas, uma sentar no colo da outra na escola, podia ter algum professor chamar a atenção, mas não teria muito escândalo. Mas se um menino sentasse no colo do outro menino, Ave Maria, né? Então, acho que tem questões que têm a ver com os nossos olhares no decorrer da história e preconceitos. E tem muitos temas que estavam pululando, mas reprimidos, e muita gente infeliz. Pessoas que ficaram anos sem ter uma relação sexual dentro de um casamento. Ai, dor de cabeça, não sei o quê. Não tem, N pessoas que nunca conheceram um orgasmo, de verdade, por estar vivendo um teatro social. Esse teatro eu acho mais possível acontecer do que você fazer um teatro por rebeldia. Né? Então, acho que assim, tem essa coisa toda realmente de experimentar até a pessoa se encontrar. Eu acho que é parecido com a história quando